Estamos retomando então a nossa aula e agora para poder fechar, né? Então nós vamos discutir as teorias dos meios e agora vamos falar sobre as mídias digitais e a cybercultura. Quem é que fala sobre as mídias digitais no contemporâneo e a cybercultura? Não sei se vocês já ouviram esse nome, mas é representada pelo teórico Pierre Levy, né? Que fala bastante sobre a cybercultura, que significa a relação da sociedade e a cultura digital a qual ele está inserido. Mas antes disso, é importante a gente enfatizar. Manovic aponta 5 características fundamentais que caracterizam a nova mídia e que representam uma nova metalinguagem cultural com um impacto comparável ao da escrita e ao do cinema. Então, a representação numérica, onde tudo é bit, tudo é dado e pode ser representado por números e funções matemáticas, que é o caso dos algoritmos, que, por exemplo, coordenam as redes sociais. A modularidade, todos os elementos se integram, porém, sem perder sua individualidade, podendo ser acessados de forma independente dos outros elementos. Então, você tem muitas redes sociais, né? Mas cada uma delas possui uma identidade própria. O Instagram é uma coisa, o Facebook é outra. A automação. Parte da ação humana pode ser substituída por processos automatizados através de rotinas desempenhadas pelo computador, ainda que a atuação humana é indispensável para a programação destas rotinas. A variabilidade, um mesmo elemento pode existir de várias formas, e a transcodificação. Como tudo é bit, tudo pode ser transformado e convertido para outro formato. Os objetos produzidos nesta nova mídia podem sofrer contínuas alterações em sua estrutura. Então, os estudos desses objetos é o domínio das novas mídias. Além disso, as novas mídias ocupam-se de objetos e paradigmas culturais capacitados por todas as formas de computação, não apenas pela rede. Portanto, a cybercultura já concentra-se no social e na rede. As novas mídias concentram-se no cultural e na computação, segundo Manovic. Então, olha só. Diante dessa abertura teórica, o que nós podemos concluir? O Pierre Levy, que vai definir a cybercultura como uma cultura digital, porém em rede, já o Manovic vai dizer assim, olha, nós temos uma cultura digital, mas ela não é alocada em pessoas em rede, ela é alocada na computação. Então são dois olhares diferentes, né? Ele vai dizer que esse movimento do bit, do algoritmo, da automação de tudo, né, vai acabar se desdobrando em mais tecnologias, vai acabar se desdobrando em mais mídias digitais, sem que cada uma perca sua individualidade, né? Mas são processos, o que ele quer dizer é que há processos em constante mudança no mundo da computação. E vocês sabem, vocês acompanham as notícias recentemente sobre inteligência artificial, sobre automação e atendimento, sobre o uso de robôs em empresas. Isso não é do nosso contemporâneo? Então o Manovic, ele foca em dizer que a comunicação está atrelada ao digital por meio dessa interface com a computação. Já o Pierre Levy, com a cybercultura, ele vai dizer assim, olha, nós estamos em rede, nós fazemos parte de uma cultura, mas nós estamos em pessoas. Não é uma relação máquina digital, é uma relação homem, comunicação e digital. Estamos juntos, mas em rede, né? Então, existem essas diferentes perspectivas sobre a análise do digital e da cybercultura. E, pessoal, eu já falei bastante anteriormente, nas outras aulas, sobre a indústria cultural. E a indústria cultural, ela também está muito presente no digital hoje em dia, né? Faz parte da nossa comunicação digital. Então, as teorias que são bem atreladas a esse mundo do digital é a da cybercultura e também até poderíamos dizer que a indústria cultural também está bem atrelada ao digital, né? Ao mundo das redes sociais. A cultura industrial, ela representa também super bem isso e vocês vão ver logo logo. Continuando, outro tópico da nossa unidade é mídia e democracia. A
construção da opinião pública. E o grande problema atual com o crescimento das mídias digitais e a propagação de informações falsas, chamadas fake news, é que essas podem convencer a opinião de inúmeros receptores que não possuem até mesmo uma educação mais crítica para diferir uma notícia falsa ou uma opinião de um fato verdadeiro. É importante notar que muitas opiniões das pessoas sobre determinados acontecimentos estão relacionados com a opinião de especialistas da mídia, contadores de esporte, da política, da economia e atualmente com um grande movimento de criadores de conteúdo na internet. Qualquer influenciadora digital pode se tornar uma referência de opinião, mesmo que ela não entenda profundamente sobre este assunto. Então, olha só, o mundo digital, amparado também pela formação da opinião, é uma coisa séria, né, gente? Só que é preciso ter cautela. Como vocês leram aí na nossa unidade, como disse a frase aqui anterior no quadro, às vezes, um conteúdo que você está consumindo da internet é apenas o reflexo ou a opinião de uma influenciadora que se abasteceu não de conhecimento sólido, mas às vezes de outros conhecimentos mais superficiais da própria internet. Como é que você vai ser influenciado por uma pessoa assim? Você, como profissional da comunicação, já parou para pensar sobre isso? Nossa, será que a minha opinião está sendo formada por quem? Será que eu estou seguindo uma influenciadora que é realmente uma referência naquele conteúdo qual eu me interesso? E na internet, sim, temos criadores de conteúdos que têm um conteúdo ótimo, porque a internet, a rede, ela fez aquele processo de desterritorializar o conhecimento, não é mesmo? Então, diante disso, eu posso seguir pessoas, comentaristas, blogueiras, né? Esse universo é composto de muita gente que cria conteúdo, mas é preciso saber em qual fonte você está confiando, a partir do que você está se referenciando para criar a sua opinião. Cuidado, pois é preciso consultar todas as fontes na íntegra e não se basear somente na ideia do influenciador, tá bom? De acordo com Costa e Romanini, no Brasil, a agência Lupa e o projeto Comprova são os exemplos mais importantes destas trincheiras que, apesar de louváveis, quase sempre agem na ponta final do problema, quando a maior parte das consequências sociais já foram produzidas. São iniciativas que apenas enxugam o gelo da ponta de um iceberg que se move à deriva por um oceano de desinformação que parece interminável. Então, olha só, para concluirmos, o que culmina essa viralização de conteúdos, essa avalanche de influenciadores querendo formar opinião? Acaba culminando em informação falsa. E a agência Lupa, o projeto Comprova, que vocês leram na unidade de vocês, são projetos que combatem a fake news na rede, mas eles agem apenas na ponta do iceberg, depois que a fake news já foi disseminada, né? Então é importante que nós, enquanto comunicadores ou nós, enquanto receptores destas informações, não passemos adiante, saibamos diferenciar, né, o que é uma fake news do que é um fato, para que a nossa opinião não esteja sendo formada de forma, né, negativa, com impactos sociais prejudiciais aquilo que nós temos para poder compartilhar de conhecimento. Posteriormente, você vai compartilhar esse conhecimento, você vai compartilhar um conhecimento falso? Então, não, né? É preciso ter cautela, tá certo? Bom, então já estamos finalizando. Deixo aqui as minhas referências da nossa aula. Não deixem de ler toda a unidade e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais e obrigada!